Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei dando sequência sobre tecnologia 2 elementos de máquinas, a nossa aula de número 2. Então se você quer ficar por dentro desse assunto, fique conosco aqui no canal. Porém antes não se esqueçam, vá lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Dando início à nossa videoaula de hoje, estarei dando sequência dentro de elementos de máquina em elementos de fixação. Nas videoaulas passadas eu já falei de anel elástico, arruelas e chaveiro. Hoje estarei dando sequência sobre contrapino ou cupilha, parafuso, porcas e arruelas. Então vamos lá. Aqui nós temos o contrapino, vamos estar falando sobre ele. O contrapino ou cupilha, eles são fabricados em arame semicircular, que ao ser dobrado deixa extremidades com diferentes comprimentos, possibilitando a sua dobra. Então o contrapino ele vai servir também para evitar o deslocamento axial de algum componente, por exemplo aqui de um eixo. Você tem um furo, você introduz a cupilha e enverga uma dessas pontas para que ele não saia. A fixação dele, claro, não tem a precisão que tem os anéis elásticos, mas ele vai fixar e não vai deixar com que, por exemplo, se essa porca vier a soltar, ela não saia daqui. Então eu tenho aqui o contrapino ou cupilha, conforme você queira chamar. Aqui nós temos os parafusos, vamos estar falando sobre ele. Dentro dos elementos de fixação, posso dizer que os parafusos são os mais utilizados. Esses parafusos, eles podem diferenciar pelo tipo da cabeça, podemos ver aqui, cabeça sextavada, escariada, cabeça redonda. Então ele pode ser diferenciado pela cabeça, ele também pode ser diferenciado pelo corpo. Podemos ver que esse corpo aqui é diferente desse, que é diferente desse. A rosca, diâmetro, qual o diâmetro da parte circular e o comprimento da área roscada. E com relação à cabeça, os parafusos também pode ser, conforme eu já tinha falado, sextavada, tem parafuso de cabeça quadrada, abaulada, cilíndrica, cônica, com fenda, fenda cruzada. Os parafusos também podem ter diferentes tipos de roscas, rosca inteiriça ou parcial, e essas roscas podem ser do tipo Whitworth, métrica e americana. Rosca Whitworth é a rosca da polegada inglesa. Rosca métrica é o sistema ISO, muito utilizado no Brasil e em partes da Europa. E aí também temos as roscas americanas, BSP, NPT, tem alguns tipos de rosca também americanas. Então, o parafuso aqui, o corpo dele pode ter diversas designações quanto ao tipo de rosca. E aqui podemos ver que os parafusos são compostos de duas partes, a cabeça e o corpo. A cabeça temos aqui, por exemplo, aqui sextavado, e o corpo essa parte toda aqui. Essa parte toda do corpo, ela pode ser rosca total ou parcial. Por exemplo, se daqui até aqui tiver 50 milímetros, aqui eu tenho rosca total no corpo todo de 50 milímetros. E eu posso ter esse corpo aqui 50 milímetros e ter rosca só a metade de 25 milímetros. Então essa rosca pode ser total ou parcial. Uma informação precisa, sempre quando se falar de comprimento do corpo, for medir um parafuso, é daqui até aqui. Esse aqui é o comprimento da rosca. E não pegar um parquímetro, por exemplo, e medir daqui até a extremidade da cabeça. Não se mede. É da face do sextavado até a sua extremidade, não daqui até aqui. A cabeça do parafuso ela é proporcional ao diâmetro do parafuso. E aqui podemos ver diversos tipos de parafuso. Temos aqui parafuso sextavado, cabeça quadrada, cabeça redonda, cabeça escariada com fenda cruzada. Sempre quando tiver essa parte aqui cônica, eu tenho um parafuso escariado. Aqui é escariado, aqui é escariado. Tem parafuso sem cabeça, muitos chamam de parafuso prisioneiro. Tem diversos tipos de parafuso. Aqui tem um outro muito conhecido nosso, que são os parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno. Muitos da área mecânica conhecem como parafuso Allen. Tem vários tipos de parafuso. Então aqui podemos ver bastante diversidade de parafuso. E esses parafusos eles podem ser com rosca em polegada, com rosca em milímetro, com rosca americana. Então vai depender da aplicação na sua máquina. E agora vamos estar falando sobre porcas. As porcas é uma peça cuja forma pode ser hexagonal, sextavada, quadrada, cilíndrica, geralmente metálica com a rosca no furo, no qual pode ser encaixado o parafuso. Sempre vai ter
um parafuso e uma porca, ou uma barra roscada. E aqui me fala que esse conjunto com o parafuso, a porca é um acessório amplamente utilizado na união de peças, ou em casos para auxiliar na regulagem. Muitas vezes você usa uma porca para fazer uma regulagem de uma parte, ou seja, de um mecanismo da máquina. E temos diversos tipos de porcas. Temos porca castelo, que é essa daqui. Geralmente ela é presa em um eixo e para que ela não se solte, tem um furo no eixo, justamente na direção que você apertar, você vai encaixar ali uma cupilha, vai abrir as pontas da cupilha para que ela não solte, né? Não deixa a porca se soltar do eixo. Então sempre quando você for soltar uma porca castelo, sempre procurar primeiro retirar a cupilha. Sempre vai ter uma cupilha. Depois você encaixa a chave e retira a porca. Na hora de apertar também uma porca castelo, após o aperto, não esquecer de colocar a cupilha. E aqui temos uma outra que é a porca cega. Ela geralmente não tem furo passante na sua outra extremidade e ela serve geralmente para dar acabamento. E ela pode ser feita de aço ou latão. Geralmente é cromada, possibilitando um acabamento de boa aparência. E temos aqui uma outra muito conhecida nossa, que é a porca borboleta. Temos ela aqui em um arco de serra, e geralmente a porca ela foi feita para fazer o aperto manualmente, você não usa a chave. Você vai apertar ela na mão, e na hora que você precisar soltar essa porca, também você solta ela na mão. Ela geralmente também é fabricada em aço ou latão, e geralmente ela vai facilitar a montagem e desmontagem mais rápido. Vamos estar falando agora de rosca. O que são roscas? Pode ser considerada como um conjunto de filetes, assim como uma saliência helicoidal de perfil constante que se desenvolve uniformemente externa, no caso aqui externa, e aqui interno, em volta de uma superfície cilíndrica ou cônica. O tipo de rosca é definido em função do tipo do perfil. Então o filete é o perfil da rosca. É esse formato que vai ficando ao longo do comprimento da parte roscada. Esse perfil ou esse filete ele pode ser externo, aqui no caso do eixo. Se for no furo, vai ser uma rosca interna. Aqui eu tenho todas as definições ou nomenclatura que constituem uma rosca. Eu não vou ficar falando sobre toda ela. Vou estar simplesmente deixando aqui na apresentação para vocês, se precisarem, consultar. Então eu tenho o passo. O passo é importante falar. O passo nada mais é do que a distância de um filete até o outro. Sempre quando você mede do centro de uma ponta até o centro da outra, eu estou falando do passo. Quando eu falo em passo, eu defino como unidade de medida o milímetro. Então, passo é a distância de um filete até o outro. E temos o diâmetro externo, que é a parte de fora, o diâmetro interno, o raio, a crista da rosca, estarei falando mais à frente alguma coisa, a altura do filete do parafuso, quando você vai fabricar ele. Então, todas as descrições vai ficar aqui para vocês consultarem. E vamos falar agora sobre o sentido do perfil ou do filete da rosca. A rosca ela pode ser à direita ou à esquerda. Quando eu falo à direita, o sentido de direção do filete será a direção quando, ao avançar o giro no sentido dos ponteiros do relógio, como sentido de aperto à direita. Aqui está mostrando, e a esquerda vai ser o oposto. Então, qual a melhor definição para você saber se um parafuso é rosca direita ou esquerda? Você pega esse parafuso, coloca na sua frente vertical e verifica se o filete está subindo para a direita ou se ele está subindo para a esquerda. Se ele estiver subindo para a direita, eu tenho aqui uma rosca direita. Se ele estiver subindo para a esquerda, eu tenho aqui uma rosca esquerda. Imagine que isso aqui seja um parafuso que você colocou na vertical. Então, conforme eu falei, se o filete estiver subindo para a direita, você tem aqui um parafuso de rosca direita. Se por acaso esse filete estiver com a inclinação subindo para a esquerda, eu tenho um parafuso de rosca esquerda. Então, são duas maneiras de você definir se uma rosca é direita ou esquerda. Pelo sentido de, vamos dizer assim, de avanço do filete, ou à direita ou à esquerda, ou até mesmo se você tiver um parafuso, por exemplo, se você olhar um parafuso de topo na parte circular, se a entrada da rosca estiver entrando para a direita, eu tenho um parafuso de rosca direita. Se por acaso esse filete estiver começando para a esquerda, você olha ele de topo assim, ele começa a descida dele para a esquerda. Aí eu tenho uma rosca esquerda. Então, são duas maneiras de você definir se o parafuso é de rosca direita ou de rosca esquerda. Se for esquerda, ele vai apertar sempre para a esquerda, soltar o oposto. E se for rosca direita, ele aperta para a direita e solta para a esquerda. Você vai encontrar algumas máquinas
ela vai utilizar a rosca direita ou rosca esquerda. O esmeril, por exemplo, por ele ter dois lados no mesmo eixo, um lado dele aperta para a direita, o lado oposto aperta para o lado esquerdo. Por quê? A rosca ela sempre vai ser o oposto do giro do eixo. Se o eixo gira para a esquerda, a porca que vai apertar ali ela é de rosca direita, para não soltar. E se você tem um eixo que ele roda para a direita, com certeza a porca que vai apertar, por exemplo, o rebolo do esmeril vai ser a rosca esquerda. Então está aí um exemplo bem simples para a gente entender. O esmeril, se você tiver ele rodando, um lado que ele estiver rodando à esquerda, a porca é direita. Do outro lado, automaticamente ele está rodando para a direita, o aperto é com rosca esquerda. Aqui eu tenho uma tabela que me mostra os tipos de rosca e as suas aplicações. A rosca triangular, foi a que eu falei até agora, ela tem aqui o perfil, que é o filete triangular, então a designação dela é rosca triangular. Onde ela é usada? Para parafuso e porca de fixação da união. Aqui deu um exemplo da fixação de roda de carro. É a mais utilizada, utilizamos elas bastante. Rosca trapezoidal, podemos ver que ela vira um trapézio, figura trapézio. Então, essa rosca aqui é uma rosca trapezoidal. Me fala aqui que ela é utilizada para transmitir movimentos suaves e uniformes, fusos de máquina. A rosca trapezoidal não foi feita para unir peça. Você tiver duas chapas, quero travar as duas, eu coloco um parafuso de rosca trapezoidal. Não. Ela é geralmente parafusos de deslocamento de máquina. Por exemplo, você tem um torno mecânico. Ele tem ali um fuso debaixo da proteção que, ao você engatar o automático do torno, ele vai rodar em torno daquele parafuso de rosca trapezoidal e vai tracionar o carro principal. Então ele faz deslocamento através do seu giro de partes de máquina e não para fixação. Então sempre quando você tiver que definir rosca trapezoidal é para deslocamento de componente de máquina. Você tem um parafuso ali deslocando uma parte da máquina. Essa rosca é trapezoidal. E a rosca redonda, ela serve para grandes diâmetros sujeita a grandes esforços. No caso aqui, os equipamentos ferroviários. E aqui nós temos a rosca de perfil quadrado. Podemos ver aqui que forma um quadrado. É muito utilizada quando os parafusos sofrem grandes esforços e choque. Por exemplo, prensa. Você tem uma prensa para sacar um rolamento, você tem ali o fuso da prensa ali que faz o apoio para sacar, por exemplo, o rolamento. O filetezinho dele ali é rosca quadrada, porque ali faz bastante força e, dependendo do lugar, tem também choque. O macaco hidráulico que levanta um carro, por ser muito pesado, o filete dele ali, o perfil da rosca, é quadrado, porque ele vai sustentar um peso bem elevado. E temos também a rosca de dente de serra, que é usada em macaco de catraca. Então está aqui alguns perfis de filete de rosca e a sua aplicação. Agora vamos estar falando sobre sistemas de rosca. As roscas de perfil triangular são fabricadas segundo 3 sistemas normatizados: métrico ou internacional, inglês ou Whitworth. Então vamos falar do sistema métrico primeiro, um dos mais utilizados. No sistema métrico, as medidas das roscas são expressas em milímetros, tendo os filetes de forma triangular, ângulo 60 graus, crista plana e raiz arredondada. Por exemplo, aqui já me mostra aqui um ângulo aqui de 60 graus. Então a inclinação aqui 60 graus. A crista dela, que é a parte da ponta, ela é plana. E a raiz, que é o fundo da rosca, é arredondada. Então tem alguns diferenciais de uma rosca ou de um sistema para o outro. Então a métrica, ela sempre vai ter um ângulo de 60 graus, a crista dela plana e a raiz arredondada. E as medidas todas dela, claro, em milímetros. E agora nós temos aqui as roscas Whitworth, que são expressas em polegada. No caso aqui, polegada inglesa. Nesse sistema, os filetes apresentam um ângulo, tá aqui ó, a abertura do ângulo não é 60 graus, é 55 graus. A crista dela agora já não é plana, é arredondada e a sua raiz, o fundo, também é arredondado. E o passo que eu falei lá à frente, que é a distância de um filete até o outro, aqui ele é definido como números de fio por polegada, ou seja, você não vai medir passo, distância de um filete ao outro, quando se tratar de rosca em polegada e Whitworth. Você vai ter uma distância de 1 polegada e ver quantos filetes encaixa dentro daquela 1 polegada. Estarei falando mais à frente. Então, complementando aqui, no sistema Whitworth, a rosca normal é caracterizada pela sigla BSW. Sempre quando você vê, por exemplo, em um cocinete, macho de roscar, a sigla BSW,
está se tratando de uma rosca do sistema Whitworth. Ou você, de repente, vê BSF, também em polegada, só que é rosca fina. Então, as distâncias do filete vai ser diferente. O número de fios também vai ser diferente. Então, só para fazer um resumo, sempre lembrando, quando se trata de rosca Whitworth, eu vou ter o ângulo de 55 graus, tanto a crista quanto a raiz arredondada. O passo dela é definido como número de fio por polegada, ou seja, não é a distância de um filete. E lembrando que ela pode ser rosca normal ou rosca fina. Todas as duas aqui é rosca Whitworth. A mais utilizada nossa é a BSW, mas em alguns locais você vai usar a BSF. E aqui nós temos o sistema americano, que são as medidas expressas em polegada. O filete tem a forma triangular, é parecida com a rosca métrica, tem um ângulo de 60 graus. A crista dela também é plana e a raiz arredondada. O passo é verificado dividindo-se 1 polegada pelo número de fios contido em 1 polegada. A diferença está aqui, nessa parte que foi falada por último. Porque o ângulo dela é igual à rosca métrica, a crista também é plana e a raiz dela é arredondada. Então a diferença está no número de fios por polegada e não mais passo conforme a rosca métrica. No sistema americano, a rosca normal é caracterizada NC ou NF. A gente costuma ver isso aí em algumas conexões. A rosca ela é NF. Você vai procurá-la na polegada inglesa, não vai encontrar, e aí você vai lembrar que existe a rosca no sistema americano, que é a polegada americana. Então, o que vai definir é a quantidade de fios por polegada. E agora vamos ver como que faz para definir uma rosca. Aqui me falam, inicialmente, para calcular a rosca, é importante que se faça a medição do passo da rosca, o que pode ser feito utilizando um pente de rosca, que é esse verificador aqui, uma escala ou até mesmo um paquímetro. Esses instrumentos são definidos como verificadores de rosca. Eles possibilitam expressar a medida do passo em milímetro ou filete por polegada e também a medida do ângulo. O mais recomendável é utilizar o verificador de rosca. Então, se você tem um parafuso, você sabe que aqui deu, por exemplo, 10 milímetros no diâmetro, mas você tem que definir o passo, a distância de um filete ao outro. Você pode pegar um paquímetro, medir daqui até aqui e colocar o passo. Vamos dizer que seja ali 1,5 ou 1 milímetro e 5 décimos. Mas não vai te dar uma precisão. Se você tiver um verificador de rosca, um lado dele é o sistema métrico, do outro lado é o sistema da polegada, geralmente a polegada inglesa, BSW. Tá? Então você vai procurar do lado métrico, vai vindo, experimentando cada gabaritozinho desse aqui, qual que vai encaixar certinho no filete da rosca. Peguei, por exemplo, aqui 2 milímetros, procurei encaixar, não deu certo, então não é 2. Pegou um outro aqui, ele está aqui, escrito aqui 1,5, geralmente vem escrito na face dele. Encaixou? Então eu sei que o passo é 1,5. Então eu tenho o diâmetro do parafuso, eu tenho o passo, que é 1,5. Se a rosca tiver que ser esquerda, você tem que identificar isso. Por exemplo, se uma rosca for esquerda, você vai ver essa descrição aqui, ó, 10 por 1,5, que é o passo, e geralmente a letrinha aqui do lado, RE. Essa letrazinha pode estar no meio da designação. Então eu tenho um parafuso diâmetro 10 milímetros, o passo 1,5 e ele é rosca esquerda. Se não tiver nada, todo parafuso que não tem descrição nenhuma aqui, está se dizendo que essa rosca é direita. Se for esquerda, você vai ter que colocar a letra RE. Então aí eu defini a minha rosca métrica. Se você experimentou todos esses gabaritos, não encaixou aqui, e a rosca aqui, ela está um pouco fora do 10, não está encaixando legal, você pode experimentar de repente o lado de polegada. Se ele encaixar aqui, por exemplo, NF, que é número de fio por polegada. Aqui vem também 11, 12, 10, encaixou o número 11, por exemplo, eu estou falando que esse parafuso aqui ele é em polegada. Então a métrica é só você medir o diâmetro e verificar se encaixou. Se não encaixou nenhum desses verificadores, é bem provável que essa rosca seja em polegada. Então, o verificador de rosca é melhor. Você poderia medir com o paquímetro, mas eu não recomendo, só se não tiver. Então, vamos falar agora se for uma rosca em polegada. Vamos supor agora que esse parafuso aqui é rosca em polegada. Você mediu aqui no diâmetro, está dando bem próximo a 13 milímetros. Ou seja, não é 13, não é 12, não é 12,5. 13 milímetros, próximo, bem provável que seja 12,7. Não existe rosca 12,7. Mas você experimentou todos os verificadores de rosca, por exemplo, vamos dizer do lado de cá, em milímetro não encaixou. E você vem do lado de cá, na polegada, imagine que agora aqui é polegada, encaixou aqui. Vamos dizer que encaixou aqui
Por exemplo, o 12, geralmente vem escrito nele G12, N12, G12, ou número de fios por polegada 12. Então, você vai saber, no paquímetro, por exemplo, que você vai estar medindo o diâmetro, que vai estar coincidindo aqui meia polegada. Então, você já tem a definição do diâmetro. E aí, encaixou, conforme eu falei, o gabarito NF12 ou G12. Então, eu sei que esse parafuso é um parafuso com 12 fios por polegada. Existe meia polegada que é 13 fios. Então, se o 12 não encaixou e você tiver o 13, pode ser que ele encaixe aqui. Então, para mim saber disso, existem tabelas. Se eu pegar esse parafuso que media que ele deu 5/8, eu tenho que consultar uma tabela e verificar qual a quantidade de fio por polegada. Então, o que é isso primeiro, né, para vocês entenderem também. Imagine que isso aqui é uma rosca de um parafuso. Você pegou o paquímetro no comprimento da rosca e abriu aqui 1 polegada. O paquímetro tem que estar aberto aqui 1 polegada. Então você vai contar quantos filetinhos que tem aqui. No caso aqui de meia polegada, aqui tinha 1, 2, 3, 4, tinha 12 filetes, ou seja, 12 fios por polegada. Então a polegada você não conta passo, distância de um para o outro. Você conta a quantidade de filetinhos que tem dentro de 1 polegada. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou aqui, abriu aqui o paquímetro, tem 1 polegada e está contando quantos filetinhos tem até aqui. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui tem 6 fios por polegada. Então a polegada ela é definida através de números de fios por polegada. E o sistema métrico através do passo, distância de um filete ao outro. Então cabe a você utilizar o verificador. Vou estar deixando no card em cima um vídeo que eu mostro falando como se usa ou utiliza o verificador de rosca. Vou estar passando aqui mais uma informação para complementar sobre rosca. Se esse parafuso, por exemplo, aqui for M10, eu não tinha falado, sempre quando é rosca você vai ver na frente da designação do diâmetro M10. O passo, logo após. Poderia entrar o comprimento, mas eu estou falando do diâmetro, aqui é M, diâmetro na verdade, 10 vezes 1,5. Então aqui eu estou tratando de uma rosca métrica. Mas você vai pegar um paquímetro, é onde entra muita dúvida para os profissionais da área mecânica. Se você medir aqui, não vai estar dando 10 milímetros. Isso aqui é a dimensão nominal. Mas o parafuso sempre vai estar por volta ali de 9,8, 9,9, aí você fica meio na dúvida. Então lembrando, quando vai se construir uma rosca, um parafuso, aqui tem 10 milímetros. Aonde vai fazer rosca, existe uma fórmula que é D1 igual ao diâmetro nominal menos o passo dividido por 5. O diâmetro nominal, que a gente chama de 10, que seria a definição, menos o passo, que você verificou lá. E aí eu divido por 5. Resolvendo isso aqui, 0,3. 10 menos 0,3 vai dar 9,7 milímetros. Então, na verdade, quando você mede aqui, você vai achar a medida de 9 milímetros e 7 décimos de milímetro. Então, sempre você, ao verificar o diâmetro de um parafuso, ele vai estar com a medida um pouco abaixo. E isso causa muito erro de interpretação. Então, só ficar ligado. Passei essa fórmula aqui para vocês entenderem um pouco. Então, se você mediu aqui, não está dando 10, está dando 9,7. Já fica a dúvida. Mas você pegou o verificador de rosca, encaixou o passo 1,5, com certeza essa rosca é 10. Se você tiver o complemento do parafuso aqui, você pode medir por aqui, você vai ter uma ideia muito boa. Aqui vai estar dando 10 milímetros. Se for uma rosca total, que causa bastante erro de interpretação. Isso serve mesma coisa para as roscas em polegada. Então espero ter conseguido passar um pouco dessa informação para vocês. Então essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Também não se esqueça de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram. Vou ficando por aqui e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.